Às vezes você não percebe o quanto está cansada. Vai seguindo, empurrando, tentando dar conta, tentando resolver tudo, tentando ser forte. Mas existe um cansaço que não é só físico. É um cansaço que vai se instalando dentro de você, silencioso. E quando você vê, já não tem mais vontade de levantar da cama. Já não tem mais energia para fazer o que antes fazia com prazer. Já não tem mais ânimo nem para falar. Esse é o cansaço emocional. É o tipo de esgotamento que não se resolve só dormindo, que não se resolve só com um final de semana de descanso. É um cansaço profundo que vai drenando a sua alma, que vai apagando o brilho dos seus olhos aos poucos. E o problema é que muita gente demora para perceber que chegou nesse ponto, porque aprendeu a ignorar os sinais, aprendeu a seguir mesmo com cansaço extremo, mesmo sobrecarregada, mesmo chorando no banho, sorrindo na frente das pessoas. Talvez você esteja vivendo isso agora, talvez você esteja nesse modo automático onde tudo é obrigação, tudo é peso, tudo é cobrança. Talvez você tenha se tornado aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, que resolve tudo, que carrega a casa, o trabalho, os filhos, a vida de todo mundo nas costas, menos a sua. E aí você vai acumulando pequenas tristezas não resolvidas, pequenas frustrações que você engoliu, pequenas dores que você fingiu que não estavam ali. Só que o corpo sente, o coração sente, o cansaço vai se acumulando até transbordar. Os sinais do cansaço emocional, eles são sutis no começo. Você começa a perder a paciência por qualquer coisa, tudo te irrita, você começa a ficar mais sensível, mais chorosa, mas não sabe exatamente por quê. Às vezes você começa a se isolar, começa a evitar conversas, começa a se afastar das pessoas que você ama, não porque você quer, mas porque você não tem energia mais para se relacionar. E de repente você começa a sentir um vazio, um desânimo que não passa. Você acorda cansada, você trabalha cansada, você dorme cansada, você sente que está sempre em dívida com alguma coisa, sempre devendo, sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar uma meta que parece que nunca chega. E mesmo quando você cumpre o que tinha que cumprir, você sente que não foi suficiente, você sente que precisa fazer mais e aos poucos você se desconecta de quem você é. Você se esquece do que você gosta, você se esquece do que te faz bem, porque você está tão focada no que precisa ser feito, no que precisa ser resolvido, que você vai se perdendo nesse caminho. Esse é o cansaço emocional. É quando a sua mente e o seu coração não aguentam mais, mas você continua empurrando. É quando você vai criando uma distância enorme entre o que você sente e o que você mostra. E isso é muito perigoso, porque a vida ela vai perdendo a graça, a rotina vai ficando pesada, as relações vão ficando frias e você começa a acreditar que o problema é você. Você começa a se sentir incapaz, insuficiente, pequena demais. E não é verdade, você só está esgotada, você só precisa de uma pausa. Só que às vezes a gente acha que parar é sinal de fraqueza, que descansar é um luxo que a gente não pode se dar, que pedir ajuda é feio, que não é. A pausa é uma necessidade, o descanso é urgente e na verdade é um sinal de maturidade, é um sinal de que você se ama o suficiente para não se abandonar. É um sinal de que você entendeu que você precisa de cuidado, que você também precisa ser prioridade na sua vida. E eu sei que a gente é ensinado a fazer tudo, né? Que você sempre escuta isso, a dar conta de tudo, a ser forte o tempo inteiro, a ser a mulher que carrega tudo nas costas e que nunca para. Mas só que isso adoece. Isso machuca, isso te leva para um lugar de exaustão que pode te afastar até das coisas que você mais ama. Porque quando a gente está esgotado emocionalmente, até as coisas boas perdem o sabor. Até os momentos felizes parecem pesados. Até os encontros se tornam um esforço. E talvez você esteja vivendo isso, talvez você esteja aí no piloto automático há tanto tempo que já nem sabe mais como sair. Talvez você já nem se lembre mais o que te faz bem, o que te relaxa, o que te conecta com você mesmo. E é por isso que eu tô aqui, para te lembrar que você pode pausar, você pode parar um pouco, você pode respirar, você pode se permitir descansar, você pode se permitir se reconectar com você. Você não precisa esperar adoecer para perceber que precisa de uma pausa. Você não precisa esperar chegar no fundo do poço para decidir cuidar de você. Você pode fazer isso agora, você pode começar pelas pequenas coisas. Dormir melhor, se alimentar melhor, ficar mais presente no que você faz, dizer não para o que te sobrecarrega, abrir espaço na agenda para você. Você pode pedir ajuda, você pode procurar alguém para conversar, você pode se permitir sentir o que está aí dentro. Porque fugir das emoções só adia o que precisa ser curado.
O cansaço emocional precisa de tempo, precisa de leveza, precisa de intenção. Você precisa se olhar com carinho, você precisa se tratar com respeito, você precisa se priorizar. E ninguém vai fazer isso por você. O mundo lá fora sempre vai te pedir mais, sempre vai te exigir mais, sempre vai querer te ver produzindo, entregando, resolvendo. Mas quem precisa colocar limite é você. E talvez agora você já esteja aí se perguntando, tá bom, eu estou esgotada emocionalmente, mas o que eu faço? Por onde eu começo para sair desse cansaço emocional? Às vezes o que você precisa é só começar a abrir pequenos espaços para você dentro da sua própria vida. Uma coisa que me ajuda muito, que pode te ajudar também, é começar a criar pausas conscientes no seu dia. 5 minutos. Para você respirar de verdade, tomar um café, pode ser no carro, pode ser no banho, pode ser sentada na cama antes de você levantar. É parar por alguns minutos e prestar atenção na sua respiração, se reconectar com o seu corpo, lembrar que você está aqui no presente, que não precisa resolver tudo agora, que você não muda o passado, que você ainda não sabe do futuro. Outra coisa simples, mas que tem um impacto enorme, é você se permitir fazer algo que gosta sem culpa. Às vezes a gente se sobrecarrega tanto que a gente se esquece de coisas simples que nos fazem bem. Então pode ser ouvir uma música que te acalma, pode ser assistir um episódio da sua série favorita, pode ser cozinhar sem pressa, pode ser dar uma volta sem destino por aí na rua. Parece bobeira, mas isso alimenta a nossa alma, isso traz de volta um pouquinho de alegria. E algo que pode te ajudar muito é aprender a dizer não. Porque talvez você esteja cansado porque está carregando responsabilidades que não são suas, porque você está aceitando tarefas que te drenam, porque você está sempre tentando dar conta de tudo e ajudar. E tudo bem colocar limite, tudo bem falar eu não posso agora, tudo bem adiar que seja, tudo bem escolher o que é prioridade de verdade. Quando a gente começa a se respeitar, o cansaço começa a diminuir, porque a gente para de se atropelar. E se você sente que está muito esgotada, que já não consegue sozinha, busca ajuda profissional. Isso é um ato de coragem, não é de fraqueza. Uma terapia pode te ajudar a organizar esses sentimentos, a entender a raiz desse cansaço, a criar ferramentas para lidar com tudo isso, de uma forma mais leve. Você não precisa carregar sozinha, você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Então começa assim, de forma simples, de forma possível. Crie pequenas pausas, resgate pequenos prazeres, aprenda a dizer não, busque ajuda se precisar. O cansaço emocional ele não vai sumir de um dia para o outro, mas ele vai diminuindo quando você começa a se tratar com cuidado. Você começa a enxergar sobre isso que você sempre ofereceu para os outros. Você também merece o seu próprio cuidado, você também merece a sua própria atenção, você também merece descanso. E eu não estou dizendo de uma noite bem dormida. Você pode dormir 15 horas seguidas, não vai resolver seu cansaço emocional se você não fizer esses outros passos. Não é sono, é cansaço. E eu quero muito que você saia desse vídeo lembrando que você importa, que o seu bem-estar importa, que a sua saúde emocional precisa ser cuidada, que você pode continuar construindo seus sonhos, mas sem se destruir no processo. Você pode continuar sendo alguém que cuida, mas sem se abandonar, sem se largar. Você pode continuar sendo forte, mas também pode ser vulnerável em alguns momentos. Você pode continuar sendo alguém que faz, mas alguém que descansa também. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está vivendo esse esgotamento e precisa desse lembrete. Vamos espalhar isso. Você merece respirar, você merece viver com mais leveza e estamos juntos aqui.